tudo bem? Como que você tá? Como que de verdade você tá? A vida e suas voltas nos trouxeram até aqui. Seja muito bem-vindo ao Supercast da Super Amandinha. Um lugar de conversas leves, profundas e verdadeiras. Um lugar que você se vê e percebe que todo mundo tem um pouco de você, tem um pouco de mim, tem um pouco de todos nós. Um Supercast com histórias de superação, assim como a sua. E hoje a gente tá aqui com a Leide, que eu fiquei sabendo que ela tem um nome, um segundo nome que é igual da minha irmã mais velha. E Verdade. eu não sabia disso, mesmo você sendo minha amiga, Leide Segredos de Adriana Led. Monteiro. Muito obrigada por ter aceito o convite, por estar Ah, aqui. Vocês vão já vão saber a história da Leide mais profundamente. Mas, Leide, muito obrigada. Ela é mineira. E como que é? De Minas para o litoral de São Paulo. O que que é isso? Sonho do mineiro. Você sente falta de onde você veio? Como que funciona isso? Assim, eu já viajei bastante, eu quero saber sobre você, assim. Então, dá uma saudadezinha, né? Dá? Queijo, pão de queijo. Mas é muito bom estar por aqui. É. Muito bom. Pra você foi uma mudança destinada por Deus? Sim, Sim. sim. Costumo falar que, como uma folha ao vento, né? Deus Uhum. nos leva para onde Ele quer. E assim tem sido a minha vida. Amém. Amém. É isso, né? É verdade. Ó, a gente vai botar o cronômetro na tela para que vocês possam conhecer um pouco mais da história da Lente. Então, esse momento é um momento que você vai contar a sua história com o maior número de detalhes. Você tem 4 minutos para isso. Tem gente que fala, nossa, é muito, né? E aí se perde. Tem gente que fala, nossa, é muito e faz no tempo certo. Não dá pra saber, só dá pra saber quando a gente começa a contar. É verdade. Então, pode rodar aí o cronômetro. Sinta-se à vontade. Obrigada. Então, eu sou a Leide, né? Leide Adriana Monteiro Martins. E sou de Minas. Eu vim numa família bem pequena. Meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã. E me converti aos 16 para os 17 anos. Antes disso, teve muita história. E como a gente vai falar aqui de superações, de salvação. E, e daí eu me converti com 16 para 17 anos. Aos 21 eu me casei com o Joéder, amor da minha vida. Hoje é dia dos namorados, né, É. gente? E tive o prazer de ter 2 milagres. O Senhor me deu 2 milagres, que são a Isabela e o Isaac. E são uma bênção na minha vida. E eu morava no interior de Minas, a 200 quilômetros de BH. E faz uns 5 anos que o Senhor tem nos soprado de um lado para o outro, nos levando de estado em estado, né? E tem sido uma bênção nas nossas vidas, tem sido um aprendizado sensacional, tem sido uma escola. E eu acho que é isso. Caramba, você superou. Nunca ninguém bateu esse recorde. Só para início de conversa. Tá, então assim, voltando para uma parte que você falou, né? Que entre. Primeiro, assim, você disse que você conheceu Jesus com 16, 17. Sim, Como é que foi esse. Você conheceu Jesus? Sua família era cristã? não. Eu nasci num lar de pessoas católicas, né? E aí eu conheci Jesus com 16 para 17 anos, depois de várias tentativas de relacionamentos frustrados, assim, né? Desamorosos. Sim, sim. Na realidade é uma história que se misturou entre cura de paternidade e de sentimentos mesmo. Uhum. É uma mistura, assim, bem fundida, né? Muito bem fundida. Mas no meio disso tudo eu encontrei Jesus, né? Sim. E para você foi um processo rápido de transformação? Você já viveu uma nova realidade ou foi gradativo? Foi gradativo. Foi gradativo. Bem gradativo. Diferente do que a gente sempre faz, eu vou começar com você para você pegar uma pergunta da caixinha.
Pode ser? Pode ser. Pode escolher qual que você quiser aí. Ai, vamos lá. Ai, tô nervosa. Essa. Tá bom. Pode abrir e me dar a perguntinha que você tirar aí. Sorteia aí o que você Ai, quiser. Jesus! Vamos lá. O que constitui um dia perfeito pra você? Poxa, essa é o que constitui para mim um dia perfeito, é eu estar com a minha família, Uhum. um dia que o Senhor, que a presença do Senhor, ela não se afasta em nenhum momento. Eu estar com eles e estar com a presença do Senhor, para mim é perfeito. É um dia perfeito. É o dia perfeito. Então a gente vai entrar nessa área. Vou te perguntar algo. Você disse que você veio de vários relacionamentos amorosos frustrados. Sim. E hoje em dia você falou, sou casada. Acho que foi isso que ela falou, não foi aí? Produção, foi isso que ela falou? Assim que ela. Eu sou casada, graças a Deus. Igual uma mineira falando. Então, assim, o que aconteceu? Como que você conheceu ele, já que você falou que um dia perfeito é estar com sua família? Com certeza. Então, assim, como é que você conheceu ele? Você veio de vários relacionamentos frustrados, encontrou Jesus e conheceu o seu amado. Que eu Deus, conheço ele, glória a que ele é Deus. muito gente boa. Pra ele tudo é sempre muito certo. Ah, a gente vai, a gente ajuda, a gente faz. Nossa, é uma pessoa maravilhosa. Ele é uma benção. Como você. Como é que foi isso? Então, vamos lá pro início. Tem uma pergunta só. Sim. Você que viveu tudo isso, você acha que vale a pena, antes das pessoas saberem, é um spoiler, vale a pena confiar em sim. Deus, esperar nele de fato? Sim, com certeza. Com toda. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Como eu falei, né? Apesar do meu pai ser muito presente na minha vida, ter os pais juntos, eu vim de um lugar que eu tinha um sentimento muito grande de rejeição. Uhum. Não tem como eu falar do início de quando eu comecei a relacionar com os meninos sem eu falar isso. Uhum. Porque eu vinha de um sentimento de rejeição muito grande. Teve uma etapa da minha vida, que foi aos 9 para 10 anos, minha mãe teve um câncer, Uhum. teve um problema familiar enorme, Uhum. e onde eu já me sentia um pouco defasada, né, da presença, assim, do afeto de pai. E aí veio à tona, assim, porque o pivô do desentendimento familiar com a minha mãe com um câncer no processo de quimioterapia, eu fui meio que o pivô disso, né? Então, Por quê? porque teve um desentendimento entre os familiares da minha mãe com o meu pai. Ah, tá, entendi. E na minha inocência, minha ingenuidade, Tava lá no meio desse negócio tava no todo. meio disso tudo. Então eu me senti meio que culpada por isso, né? E veio uma sobrecarga de culpa mesmo, né? Uhum. Por tudo isso ter acontecido. E eu senti que houve um distanciamento entre eu e meu pai ainda maior. Uhum. Né? Então, assim, eu vim disso, eu cresci com isso. Então, era algo que realmente eu sentia muito distante do meu pai. Né? Não conseguia superar as expectativas dele. Entendi. E aí, com 12 anos, eu fiquei com o primeiro menino, né? Uhum. Como um adolescente, né? Começa a se relacionar ali. Eu fiquei com o primeiro menino, e aí depois, né, não tinha nada sério. Quando eu falo de relacionamentos frustrados, o meu pai era muito rigoroso, Uhum. muito autoritário. Uhum. Então, todos os meus relacionamentos foram fora de casa. Uhum. E pelo medo, né? Sim. Era um medo, assim, horrendo mesmo, Uhum. que eu tinha. E aí eu comecei a me relacionar, o primeiro foi com 12, e aí eu fui ficando com os meninos com 14 anos. Apareceu um menino na minha vida, e aí eu fui pedir ao meu pai, né, pra gente namorar e tudo. Meu pai deixou, Uhum. e foi um tempo muito difícil, mas Sim. desse tempo difícil veio o melhor, que foi meu Jesus. Uhum. Esse relacionamento foi muito conturbado,
né? Eu não tinha maturidade, o rapaz tinha 17 anos, Mais velho. mais velho. E, enfim, foi um relacionamento muito conturbado mesmo. Eu tinha um compromisso com ele, mas ele não tinha um compromisso comigo, né? Eu era muito novinha, muito imatura ainda. Ótimo você usar essa palavra, porque as pessoas colocam que a pessoa é imatura, e aí fala, eu era muito ingênua, como se isso fosse uma coisa negativa. A imaturidade é isso mesmo. É. E aí, quando foi um ano de namoro, quando eu falo sobre o meu pai, eu falo sobre esse lado, mas logo depois eu vou contar um pouquinho que eu consegui entender todo o lado dele, né? Quando deu um ano de namoro, o rapaz estava fazendo muita hora com a minha cara, né? Enrolando. Neném mineiro, é muita hora com a minha cara. Quem fala isso? Só lá. E aí meu pai falou, não, chega. Você a partir de hoje não namora mais. E terminou o seu relacionamento. Aí ele terminou o seu relacionamento. Com 15 anos. Então, uma menina que começou a namorar com 15 anos, né? Sim. Você simplesmente terminar. E o importante de dizer é o seguinte, que a cada vez que eu me relacionava com um menino, eu ficava daquelas assim, bobona, gostava, né? E naquela adolescência ali, tinha outras meninas que estavam muito mais avançadas do que eu em relacionamento. E eu ficava gostando dos caras, mas era uma forma de tampar uma lacuna do que eu sentia falta do meu pai. Entendi. Né? Da atenção ali. E aí, quando foi um ano, meu pai falou, não, chega, não vai namorar mais, acabou aqui, fala com ele que ele não vai vir. Não tem mais namoro. E aí eu fiquei desesperada, né, amiga? Porque era uma jovem de 17, de 15 anos apaixonada. Sim. E aí, eu disse, eu obedeci, igual eu falei, eu tinha muito medo do meu pai, né? Ele era muito, assim, sistemático. E aí eu terminei. Mas ao passar 6 meses, esse rapaz voltou a me procurar. E eu, como uma bela jovem apaixonada, disse sim. Voltei a me relacionar com ele escondido, né? E isso não foi nada bom. Não foi nada bom. Meu pai ficou sabendo. Meu Deus. E aí foi aquele tumulto familiar, né? Então, esse período foi muito difícil, porque houve uma rebeldia no meu coração muito grande. Sim. Né? Eu não conseguia entender que aquela forma era uma forma do meu pai me proteger. Sim. Né? E, assim, foi bem punk mesmo, assim, esse período, porque eu não conseguia mais dialogar com os meus pais, né? Entendi. Eles queriam me mostrar um caminho que, né, o caminho, assim, poxa, você tá indo por aí, não vai ser legal. Sim. E eu não queria ouvi-los mais. E a rebeldia foi crescendo cada vez mais. Então, depois desse menino que eu namorei, eu fiquei um ano sem houve alguns detalhes até mais fortes e tudo, entre eu e meu pai, não vou entrar em detalhes porque vou respeitá-lo. Mas ele me deixou um ano sem estudar, né? Porque eu desobedeci, foi uma forma dele me guardar. Eu falo, Amanda, que eu acho que eu nunca vou esquecer dessa frase. Eu lembro que no dia que ele descobriu que ele foi muito firme comigo, foi no dia que ele tomou essa decisão, ele me disse uma coisa, olhando bem no meu olho, e falou: você querendo ou não, você vai ser feliz. Eu não abro mão da sua felicidade. Falei isso pra você? Foi muito forte pra mim, assim. Embora eu não entendesse, né? Sim. Mas foi algo muito forte. Sim. E eu só vim entender quando eu... Eu ia falar isso pra você. Você acha que você sendo mãe, você consegue entender? Consigo. Completamente. Então você consegue entender, às vezes, quando o Senhor falou várias vezes não pra você ao longo do processo? Sim. É muito... assim, é muito profundo o amor de um pai, né? De uma mãe. Então, assim, depois disso foi aonde eu encontrei Jesus. Sim. Né? Porque nessa foi um amigo que revolta... Não. Como Na foi? realidade, foi muito louco. Eu, inclusive, assim, eu não tenho costume de contar esse testemunho meu, né? Eu acho que é a primeira vez que eu tô contando para tanta gente. Logo depois que meu pai tomou essa decisão eu revoltada mesmo. Sim. Não tem outra palavra, que foi uma revolta muito grande, né? Que eu não conseguia entender. Sim. Eu queria ficar junto com o menino a toda a força, né?
E aí eu querendo encontrar com ele escondido e tudo. Um dia eu tava bem, bem agitada mesmo. E minha mãe, queria ir em uma casa de uma amiga para encontrar com ele. Aham. E a minha mãe falou: não, você não vai, você não vai. E eu falei: poxa vida, eu tô de saco cheio dessa vida. Aham. Eu não quero estar nessa família, eu não quero viver mais, eu não quero, não quero. E aí eu dei as costas para minha mãe, eu lembro que eu estava com o meu espírito muito agitado. Eu fui, meu pai tinha depressão, ele tinha muitos remédios dentro do armário, eu peguei todos os remédios, coloquei na minha mão e Então, tomei. meu Deus. É. Só que naquele momento, embora minha mãe não fosse, né, evangélica, mas ela cria no Senhor e ela falou: Deus Todo-Poderoso tem poder sobre sua vida. Na hora que eu tomei. Meu pai estava trabalhando, eu fui pro quarto, me tranquei. E eu falo assim que esse foi o marco zero na minha vida. Sim. Porque a partir daquela hora eu deitei e eu já sabia que eu ia passar mal. Aham. E eu tranquei a porta do meu quarto e me deitei. E naquele momento ali, passou algumas 1, 2 horas, eu dormi e apaguei. E durante esse sono, né, profundo, eu falo que é algo muito vívido na minha memória, assim, porque eu lembro que eu sonhei que eu estava num lugar muito deserto. Aham. Eu falo, sabe o chão do sertão, que é trincado? Aham. É lá que eu tava. E eu sonhei que eu andava, eu via os meus pés muito machucados, feridos, e não tinha nada. Eu olhava, tentava buscar com muita sede algum lugar, e eu ouvia uma voz muito, muito forte falando: você pode procurar água em qualquer lugar, mas só da água da vida eu tenho para te dar. Nossa, é emocionante, gente. Nem eu sabia dessa história. Eu sei da amiga dela. E o Senhor falou comigo por 3 vezes. Então, eu falo que aquele dia foi o marco zero. Tinha uma vizinha que me convidava direto para ir para a igreja e eu falava não. Eu falo que o Senhor, assim como foi com Paulo, foi comigo naquele dia, sabe? Eu levantei dali, eu dormi de um dia para o outro, né? Eu, Aham. eu acho que pelo, pelo, por como o meu pai era, minha mãe, eu acho que não chegou a falar nada com ele. Eu sei que eu acordei no outro dia. E eu já levantei dali decidido por Jesus. Aham. E eu levantei e falei: mãe, eu quero ir na vizinha pedir para mim ir na igreja. E era uma sexta-feira, e era o único dia que não Aham. tinha culto na igreja dela, né? E ela falou: não, não, por que você quer ir lá? Porque já desconfiada, né? Eles tinham Aham. medo, Sim, que você né? A pudesse. confiança Aham, tinha é, sido sim. quebrada, né? E eu fui na vizinha desesperada, falar: por favor, me leva para a igreja, eu quero ir para a igreja. Ela falou: amada, hoje é o único dia que Que não não tem tem. culto. Eu lembro que foi uma das horas mais de ansiedade, Aham. assim, que chegasse no sábado, né, para mim ir pro Sim. culto. E no dia que eu fui, eu cheguei na igreja, mais uma vez Deus falou comigo, né? Com certeza essa vizinha tava orando por você, né? É, cheguei lá, né, um pastor foi usado e falou: olha, tem uma jovem aqui, o Senhor manda te dizer que Deus te tirou da sepultura. Ó, ai, é você, Lady, que lindo isso! Eu te tirei da sepultura, eu fechei a sua sepultura com as minhas próprias mãos. E eu te trouxe aqui, porque você é minha. Nossa, para tudo, né? Meu Deus, que emocionante. Então, assim, foi muito forte aquilo para mim, né? Eu Com saber que certeza. tinha. Porque, assim, antes, Amanda, eu sempre falo isso com quem eu posso, quem eu já pude falar, né? Embora eu não soubesse mesmo, assim, quem era Jesus, muitas vezes, quando eu estava em conflito com meu pai, eu lembro disso, eu dobrava os meus joelhos na cama e pedia a Deus: Senhor, por favor, me socorre, Aham. né? Embora eu me sentisse injustiçada, mas o Senhor sabia do meu coração, né? E eu falava: Senhor, por favor, me socorre. Muitas vezes eu orava, aquela, né, vontade de ter alguém ali, Sim, uma presença masculina na minha vida, porque é o que eu sentia falta do meu pai. sim. Eu falava: Senhor, me dá um marido, me dá alguém. Então, assim, e eu era bem novinha, né? Sim.
Então, assim, depois desse dia, o Senhor, né, do culto, voltando lá no culto, o Senhor falou comigo e continuou falando durante a semana do que ele estava fazendo comigo. E foi uma semana difícil, assim. Eu falo que. Eu sempre falo isso com meu marido até. Eu falo, amor, o final de culto para mim é o mais importante. É a hora que eu começo a interceder, porque eu sei como é difícil você declarar Jesus com sua boca. Eu fiquei uma semana, embora eu já tinha resolvido por Jesus, eu fiquei Sim. ali uma semana relutando, né? Aham. Até que com uma Ah, semana que eu ele já tinha te realmente declarei. escolhido, ele já tinha te escolhido, ele Ele já falou, tinha me ele achado. falou. Ele já tinha me achado. E aí, assim, foi uma mudança muito drástica Sim. mesmo, né? Você sentiu dentro de você algo nesse período mudando? É como se, por exemplo, a Sim. revolta que você tava começou a ser Não, com transformada. certeza, com certeza. Foi uma mudança muito drástica. A minha irmã costuma falar assim, você foi uma mudança de uma água para o vinho. Que bom, Você né? deitou de um jeito, acordou do outro. Bebeu a água da vida. Bebi da água da vida. Gente, eu não conseguia mais ter as mesmas atitudes, vestir as mesmas coisas, eu não conseguia mais. Aham. Aquela uma semana foi realmente Transformador. os 3 dias de Paulo, né? Aham. Da cegueira para da cegueira para visão para o reino. Aham. Então, assim, foi muito profundo. Mas, enfim, aí me converti e me guardei, né? Sim. Mas como toda bela jovem que toda vez Parece que você vive tá contando um conto de apaixonada fadas. como bela jovem, toda vez fica apaixonada por alguém, eu comecei a gostar de outros meninos, inclusive de um filho de um pastor, mas não me envolvi, fiquei Sim. ali aguardando, aguardando. Não dei muita sorte. Esse filho do pastor era uma bênção, gente. Ah, então dizem que são bênçãos mesmo. Ai, mas Minha irmã deu enfim. sorte, ó. A Adriana, que também é a Adriana, não foi sorte, foi o Senhor. Ela é casada com um filho de pastor, que é Mesmo. uma bênção, graças a Deus. Amém. Mas aí passou um tempo, né? Eu fiquei me guardando ali e tudo. Depois que passou Sim, um tempinho já, sozinha, aquela saudade de novo, né? sim. De ter alguém. Desculpa. Que de uma forma natural na vida é normal, né? Sim, sim. A gente é feito, a gente é um ser Sim, relacional, a gente é natural, né? A pessoa sim. querer alguém. E assim também, né, Amanda? Voltando lá no princípio, eu tinha acabado de me converter. Aham. Eu não tinha sido curada de paternidade ainda. Sim. Aham. Existia aquela lacuna lá ainda. Sim. Então, eu comecei a gostar desse filho do pastor e tudo. Depois, né, vem ali as tentações de novo. E eu comecei a gostar de outros meninos. E aí eu comecei a ficar com os meninos de novo, tentando Sim. tampar aquela lacuna. Mas me guardando. Sim. Eu tinha muito temor, Aham. né? Eu falo que o Senhor me guardou de todas as formas possíveis. Foi Ele mesmo, não foi por mérito. E aí, Ela assim não foi por mérito, porque tentar você tentou. É isso, né? não, já teve momentos assim que realmente Você eu sabia que era o tinha o Senhor. temor, Sim, mas eu você sabia sabia que que era o era o Senhor. Senhor. O Espírito Santo estava ali. E aí, até que eu mudei de uma igreja para outra, né? Aham, E fui gostando de um rapaz. Eu aham. tinha ficado com ele. E tinha um amigo muito legal, gente, é o Moisés. O Moisés tinha estudado comigo, ele me conhecia bem, desde pequena, né? Ele sempre falava, Leide, dá um jeito nessa vida. Dá um jeito nessa vida, Leide. Então, E, esse é o recado pra você que tá aí, ó, que tá se sentindo meio perdidão. Essa é a frase, dá um jeito nessa vida. e aí ele sempre me falava, Leide, você precisa conhecer o lado bom disso tudo. Você tá aí, Amém. mas você precisa conhecer, né? E eu já era... Eu falo que dá um jeito de sua vida, realmente eu precisava dar um jeito de minha vida. Porque embora eu conhecesse Jesus, eu já tinha buscado, né, ali dons, já tinha... eu sempre fui uma pessoa que, embora eu não tinha muito conhecimento, mas eu era uma pessoa que buscava muita intimidade com Jesus. Uhum. Jesus Conhecimento, você era... diz o quê? De ler a Bíblia? Sim, Tá, sim. tá. Eu era uma pessoa que buscava muita intimidade com o Senhor. Eu conversava com ele, ele realmente se tornou um amigo Um íntimo amigo. mesmo. Uhum.
E é engraçado que quando eu, né, depois que eu me converti, que eu ficava com os meninos, eu sabia que ali eu estava entristecendo muitas vezes, Uhum. né? Mas aí eram as minhas lutas ali, né? Carnais. Começando a aprender também, né? Sim, sim. Eu era uma menina, né? Não tinha base cristã, Começando a aprender. literalmente, Engatinhando, sozinha. engatinhando com Jesus. É. E aí eu fui para essa igreja do Moisés, Aham, né? Mas eu fui gostando de até uma amiga em comum com ele. E eu tava ali apaixonada com esse menino. E a gente sempre andando ali em grupo, né? Aquela galerona, né? aham. E cada um gostando do outro, aquele negócio de jovem, tá? Jovem, normal. Por isso que eu consigo detectar fácil, fácil. E aí andando com essa galerona assim, e era eu e mais uma amiga e aquela galerona de homem assim. E a Sim. gente sempre encontrando na casa de um e de outro para assistir filmes e tudo. E esse rapaz que eu gostava no meio. E é até assim, cômico, parece ser um filme mesmo, quando eu falo. Eu olho isso pra trás e vejo como um lado cômico, assim. Porque a gente saindo ali e tudo, essa moça gostava de um outro rapaz, eu gostando desse rapaz que tava ali no meio. E ela vivia falando, Leide, para de gostar desse menino feio, enjoado, Leide. E eu falava, ah, não, amiga, eu gosto dele. Enfim, Uma é, vez, uma amiga. uma vez, uma Uma amiga. amiga. Também eu tive. Tava gostando de um menino uma vez, aí ele veio conversar com a gente e tal. E eu tinha gostado dele, na verdade, eu não tava mais gostando. Mas aí ele veio conversar. Quando foi embora, minha amiga olhou pra mim assim e falou assim pra mim: Pensando bem, ele é feio, olha bem. Aí eu falei pra ela: O que que é isso? É uma ajuda, tipo, para de gostar, não vale a pena. Então Só que o meu foi um pouquinho a gente sempre tem uma diferente. amiga que fica lá. É, o meu foi um pouquinho diferente. Enfim, aí andando naquela turma ali, essa moça Aham, e o rapaz que eu gostava, eles começaram a se gostar, né? aham. E essa moça era sua amiga também? Ah, então, foi muito diferente, então. Foi muito diferente. Porque você se sentiu, então, como nisso? Então, até que chegou um dia de culto, de sábado, de jovens, Aham. ela me chamou no meio do culto e falou, Leide, eu preciso te contar algo. Hum. É, e a gente foi, saiu, né? Fomos para trás lá na igreja e ela falou, olha, eu tô gostando do rapaz que você tá gostando. Meu Ele Deus. tá gostando de mim. Bom, vamos refazer a frase. Ela falou, ele tá gostando de mim e eu estou muito carente. E eu não posso te falar que eu Meu não vou Deus. namorar com ele, não. Meu Deus. Veio aquela revolta de novo no coração, né? Porque assim, é, eu falo que aquela revolta veio no meu coração que é como se eu tivesse frustrada. Sim. Falava, Senhor, agora eu ando contigo, eu tô Aham. tentando fazer Por que que tá certo. acontecendo isso, né? É um Por que que, não entendendo, é, né? não sabendo eu que o melhor do Senhor estava guardado. E aí me veio aquela revolta, né? Eu falei, tudo bem, vocês, eu não posso fazer nada, foi escolhas suas. Mas minha amizade a partir de hoje você não tem. Aham. É, eu não consigo ter amizade a partir de hoje, né? Sim. Aí eu fiquei bem nervosa, gente. Porque eu falei com ela, olha, se eu pudesse sim dar um supapo eu dava, mas eu não posso fazer isso, né? É uma escolha suas. E aí, a partir daquele dia, eu fiquei ferida, eu falo que 3 vezes, Aham. né? A carência de um pai, né? A traição, assim, né? Hoje eu não entendo assim mais, mas na época eu entendi como uma Sim. traição e ali o que eu gostava, né? Sim. Falar, Senhor, o que que tá acontecendo? E aí eles, logo no outro dia, já começaram a namorar, Meu né? Deus. É. E aí eu fiquei assim, bem triste mesmo. Sim. E aí, mais uma vez, vamos lá, o Senhor sempre me trazendo para perto, né? Sim. O Senhor queria se revelar para mim como um pai, e eu não Aham. conseguia enxergar isso. Aham. Ele era um amigo, ele era Deus, ele era meu redentor, mas ainda eu não conseguia enxergar ele como um pai Sim. presente, né? Que é o que refletia sobre o meu pai. Sim. Tava ali, mas não era presente. Então, eu acho assim, era aquele Deus amigo, né? Tava Aham. ali comigo, mas como pai, assim, que cuida, protetor, eu não conseguia
sentir na totalidade de Deus, né? Sim. E aí, quando deu no domingo que eu fui pro culto, né? Já cheguei chorando, Aham, aham. super ferida, né? E, e aí, eu chorando, chorando, eu lembro que alguém me abraçou até hoje, gente, eu não sei quem é que me abraçou. E o pastor, no terminar o louvor, ele falou, olha, passou a pregação, ele falou, olha, tem uma jovem aqui que o Senhor quer curar os sentimentos dela. Quer curar os sentimentos dela, as emoções dela. Eu queria que você pudesse vir aqui na frente. E esse pastor é o meu pastor do meu coração, assim, é o meu paizão, pastor Ednilson. E aí, eu não quis ir. Aham. Eu continuei ali com o meu olho fechado, falei, Senhor, não vou. Senhor, Vergonha? mais uma vez eu vou ser exposta, tá todo mundo sabendo. Não, essa vergonha eu não vou passar, Deus. Todo mundo sabe que é eu. Eu já estou chorando, tá todo mundo vendo. Aham. E aí, esse pastor é um homem muito usado. Ele falou: olha, eu poderia ir aí te pegar pela mão e te trazer, mas eu não vou fazer isso por questão de ética. E eu vou facilitar para você. Já que você não quer vir, vem todos os jovens para frente. Nossa. E eu fui. Aham. E aí, essa oração, quando eu dobrei os meus joelhos, foi uma oração muito sincera, de entrega mesmo. E foi um divisor, mais uma vez, de águas na minha vida, né? Eu lembro que eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, eu não quero entregar o meu coração mais para homem nenhum. Eu Aham. quero entregar para o Senhor meu coração. Eu tô te entregando meu coração hoje. Eu não quero saber de homem mais. Eu quero saber do meu marido. Eu Aham. quero meu marido, Senhor. Até que eu conheça ele, não deixe que ninguém toque no meu coração mais. Aham. E aí o pastor veio impondo as mãos, né? Aham. E ele impôs as mãos ali, gente. Eita, que foi um choro assim, um choro e um grito da alma mesmo, assim. O Senhor Sim. estava realmente me curando dos meus sentimentos, né? Sim. Das minhas emoções ali, de tantas vezes frustradas, né? Sim. De gostar e querer ter aquele retorno que até então eu não tinha tido de nenhum dos meninos, né? Aham. Que eu gostava. Porque na realidade eu me entregava, né? Em gostar, mas não tinha um retorno. Sim. E cada vez a Que se frustra. rejeição, Sim. a sentimento de rejeição, o sentimento de frustração de sentimentos era muito grande. Sim. E, e eu levantei dali já também, assim, liberei o perdão Sim. Pra quem logo pra precisava. amiga, É. né? Pro rapaz que eu gostava. Falei, Senhor, tá liberado, né? Tá liberado. E aí passaram-se 2 semanas. E quem conhece Lady Adriana, a gente sabe que eu sou muito inclusiva, eu converso com Sim. todos, Com certeza. eu não consigo fazer acepção de pessoas. Numa igreja gigantesca, a gente começou a conversar no final do culto, É e aí que verdade. nossa amizade começou, e a gente viu, tava fechando a igreja, e a gente conversando. Tem que fechar a Tem que igreja. fechar a Tem igreja, que a gente é fechar. dessas, É né? dessas. E aí, no final do ano, aquele tumulto, a galera dos jovens da minha igreja era muito, muito entrosada e tal. E eu vi 2 rapazes, né? Que tinham acabado de chegar e sempre ficando no cantinho. E eu falei com um amigo, falei, gente, vamos Trazer pra abraçar os perto, meninos, é. trazer pra perto, porque é sem graça, né? Tanto o jovem, os meninos estão sozinhos, né? É Uhum. sem graça. E o Joelho costuma falar que eu fui. Não, gente, foi sem intenção mesmo. Eu já tinha entregado meu coração pro Senhor. E aí né, fui conversar, falei, e aí, vocês chegaram agora e tal, e a galera chegou junto comigo para entrosar. E aí, no final, a gente foi andando, conversando, né? E ali foi o primeiro contato com o Joelho. Depois Sem passaram, nenhuma intenção, na sua sem cabeça, nenhuma, na sua sem nada, nenhuma nada. intenção, sem nenhuma intenção. Realmente, eu entreguei e E foi deixei, viver a vida deixei, sem pensar nisso. sem pensar nisso. E aí, passou umas 2 semanas, a gente, né, voltou a conversar de novo. Gente, lembrando que meu pai não tinha mudado ainda não, tá? Uhum. Meu pai era Quem muito mudou foi severo, você, quem né? mudou foi eu. Meu pai era ainda muito severo, muito severo.
Os horários eram assim na risca. E eu lembro que a gente a galera lá ia pro centro da cidade e lá a gente comprava os lanches, se dividia ali. Sim. E aí tava dando o horário de eu chegar em casa e eu não ia conseguir chegar a A tempo. Cinderela, né? Literalmente. E aí, gente, eu fui pedir socorro a uma amiga, né? Ela tinha uma motinha. Falei, por favor, me leva em casa que o meu pai vai me pegar. Aham. Não vai dar tempo de eu chegar, você conhece meu pai. Todo mundo conhecia o meu pai. Aham. Eu era a que não podia sair da risca da Sim. galera, né? E aí eu falei, eu tenho que ir embora, por favor, me ajuda. Ela, poxa vida, eu tô com a gasolina contada, lei de jovem, gente. Aham, tem muito disso. É, né? Eu com minha gasolina contada, Leide. Ah, mas peraí que eu vou dar um jeitinho. E aí vai a Dani, vem, Leide. Eu falei, poxa vida, ela conseguiu, né? Aham. Vou lá, vou embora com ela, rapidinho chego em casa. E aí a Dani me arruma É o uma clímax carona. da história. É o A clímax Dani me dessa arruma história uma agora. Carona com quem? Com o Joéder de moto. Que era o menininho que você foi lá receber na igreja, É que tava no isso meio aí, dessa. gente, E que você é nem o tinha meu pensado em marido nada. hoje em dia. E aí eu peguei uma carona com Joéder de moto e eu assim, estática, né? Meu Deus, eu posso apressar, não posso. Não posso. Mas aí eu falo sempre isso. Falei, gente, na hora que eu fui subir na moto, que eu coloquei a mão no ombro, falei, opa! E aí ele me entregou, né, para me levar em casa. Eu falei, olha, você não me deixa na porta de casa, você me deixa 2 quarteirões antes, porque se o meu pai ver você, Já era. já era. Aham. E aí assim começou, né? A nossa história foi por carona, gente. Carona e a galera viu ali que podia ter algo e começou a... E você, naquela hora, você percebeu que podia ter algo? Foi ali Não, mesmo? Não. não, Não foi? não foi. Como que foi? Então, eu senti interesse e Sim. tal, mas não achei que não ia nada adiante, porque eu não queria mesmo. Você tava fechado. Eu me fechei. E aí depois aconteceu mais uma carona, mais outra carona. E aí o sentimento começou a vir e aí veio aquela dúvida mesmo, né? Se Sim. eu não quero ir com isso pra frente se não for meu marido. Aham. Era sua decisão. Era a minha decisão. E ele tinha acabado de converter, né? Ah, era recém-convertido. Ele era recém-convertido. E aí ele também estava saindo de vários relacionamentos frustrados, né? E foi bem assim, Sim. bem tenso mesmo. E aí quando a gente chegou a conversar mesmo, né? Olha, e aí, eu tô gostando de você e tal. Eu falei, então tudo bem. Você tá gostando, então você tem que estar disposto a orar. Nós vamos orar por 6 meses. E se o Senhor nos dissesse sim, ok. Se não... E a gente saía, conversava de tudo, né? Nos sinais do culto, a gente se encontrava. E Todo mundo já sabia ou não? Só vocês? Não, todo mundo já tava, porque o pessoal já tinha pilhado já, Ah, né? tá. Mas eu tinha falado, gente, eu não vou namorar. Eu tô conversando. Eu quero Aham. conhecer, né? Que era uma coisa que antes eu não me preocupava. Sim. E aí eu fiquei durante esses 6 meses, de 6 meses foram para 8 meses de Meu oração, sem beijo, sem abraço, foi realmente uma renúncia mesmo, assim. Eu falei com ele, se você estiver disposto a me conhecer, vai ser assim. Aham. E aí nós decidimos, né? Foi uma decisão mútua de ser assim. Então, o que tinha de se conhecer ali, de família, do que pensava, do que queria, Sim. foi durante esses 8 meses. Sim. E aí, depois desses 8 meses, né? Aham. Vai Joéder conhecer quem, gente? Seu Meu pai. Era uma tremedeira louca. E aí ele foi lá, foi conhecer o meu pai. O primeiro dia o meu pai não recebeu. Não recebeu? Meu pai não. Nesse dia meu pai, eu lembro que meu pai tava de 0 hora. Eu fui lá, falei, pai, o rapaz chegou pra te conhecer. Ele falou, eu tô dormindo, não quero não. Manda ele voltar amanhã. Meu Deus. E aí eu falei, não, tudo bem. E aí no Aham. outro dia ele voltou. Aham. Ele já voltou e meu pai, né, gente, quem é de Minas é assim, olha, você é filho de quem? Você faz o quê? E aí meu pai fez toda aquela interrogação, né? E já falou, olha, aqui em casa tem filha para casar.
Aí você, olha, tá batendo com a minha oração, pai. É. Agora tá nisso E aí. aí o Joel é bem corajoso, falou, não, mas eu tô aqui realmente com essa intenção, né? A gente não quer brincar, a gente veio com a intenção de namoro para casar. E aí, gente, foi tudo muito, muito rápido, Amanda. Uhum, Foi tudo muito rápido. Eu falo que quando você consegue realmente entregar para Deus aquilo que te vale tanto, uhum, né? As coisas fluem, né? É, assim como Ana entregou o ventre dela com a vontade de ter um filho e Deus querendo ter um profeta, uhum. eu falo sempre disso. Eu fiz uma entrega do meu coração e o Senhor tinha o meu marido. E aí foi tudo muito rápido. A minha vida com o Joel, as coisas acontecem tudo de uma forma muito rápida, Uhum. né? A gente namorou, noivou dentro de 1 ano e 3 meses. Bem rápido. Foi muito rápido. O nosso noivado foi uma loucura. Não, essa história. Você tem que contar. Vou contar. Gente, o meu noivado foi surpresa. Eu e Joel já estavam decididos, né? O que a Só, gente queria. só um detalhe, foi surpresa. Não só pra ela, não é isso. Vocês vão entender, é uma surpresa real. Real. O meu noivado com Joélia foi o seguinte: a gente estava namorando e a gente estava muito certo do que a gente queria, né? Uhum, Joélia já sabia da minha história, da onde eu já estava vindo, né? Os momentos tensos, assim, com meu pai, gente, perdurou até o meu casamento. sim. E até depois de casado, com filhos e tudo. Mas eu acho que isso fica para uma outra história. Mas, enfim, a gente namorando com bastante certeza do que a gente queria e a família do Joélia super aprovou também. O marido da minha cunhada teve uma visão comigo dentro da igreja, sentado do lado do Joélia, que eu estava de noiva. Aham, Mas eles não falaram isso para mim, né? aham. E a gente estava com muita vontade de realmente, né, prosseguir. A gente não sabia quando que isso ia acontecer. Eu ainda estava trabalhando, estudando, o Joélia, né, trabalhando ali, não recebia muito. Então, assim, as coisas seriam muito difíceis, né? Ao nosso pensar. Aham. E aí juntou a família do Joéder, gente, e me fez 2 alianças, Sem ele saber. sem ele Então, saber. a surpresa é essa, né? É pra você e pra ele. Olha que É, legal. para Que mim foi noivado é contado, esse? para mim foi contado, eu acho que uma semana antes, né, do aniversário E quem ia dele, te pedir tava também sendo sendo surpreendido. surpreendido. E aí ela falou, Leide, para você eu vou ter que contar, mulher, que eu não consigo o tamanho da sua aliança. Mas não conto pro meu irmão, que é surpresa, eu sei que ele quer muito. Eu sei que vocês têm orado, buscado isso, então o Senhor que me direcionou e eu fiz prova com Deus e Deus me respondeu que era assim para fazer. Então não tenha dúvidas que isso é direcionamento de Deus, não é. A gente não tá empurrando o Aham. Joéder, não. A gente sempre brinca com isso, né? Tá expulsando. E aí, no dia do aniversário dele, né? Ele. Você disse que estava dentro do carro com ele, que você conta pra ele? Gente, eu não teve como. Josi, por favor, me desculpe, mas não teve jeito. Falei, que loucura que é essa, gente? Aí você Falei, gente, contou eu o vou quê? contar pra esse menino que esses meninos não quiser. Não vou ter jeito, eu vou desmaiar. E aí eu falei com ele, cara, olha, sua família juntou e comprou aliança. Nós vamos ficar noivas É um hoje. aniversário seu com pedido de noivado pra Pra mim. mim. Aí ele falou, o quê? Eu falei, se você quiser desistir, você desiste agora. Ele falou, não, não, não. É uma resposta de Deus. Eu tenho orado por isso, a gente tem orado por isso, né? Então, é só uma resposta de Deus. E aí a gente ficou noivo naquele dia. E aí, mais depressa, as coisas, assim, foram Foram indo. acelerando mesmo, assim. Meu pai levou aquele choque, né, gente? Aham. Porque foi surpresa mesmo, pra Mas foi todos, até pro né? noivo, surpresa. Que diria pro pai? Foi aquela surpresa, assim, tudo foi muito rápido. Eu lembro que a gente tava olhando, assim, pro calendário, falando, vamos marcar? E aí, vamos ver o que que Deus vai fazer. E eu falei, Uhum, vamos marcar. uhum. E a gente marcou e, assim, foi uma coisa de louco. A gente começou a ganhar muita coisa pra gente casar. E durante esse período, né, eu já estava trabalhando. E eu comecei ali
todo o dinheiro que eu recebia cada mês, eu comecei a fazer as Uhum, coisas assim de enxoval, acelerada. E aquilo começou realmente assim se tornar real, né? uhum, E minha mãe, eu lembro que minha mãe olhava assim e falava: Meu Deus, você tá comprando tudo. aham, Eu não dei nem espaço assim para minha mãe, para o meu pai me ajudar muito, assim. Realmente foi uma coisa muito decisiva, assim. sim. E aí rapidamente a gente se casou. E aí você sentiu nesse processo que o cuidado de Deus estava presente, que valeu a pena você ter entregue o coração Ah, pro sim. Senhor, que você viu assim, você falou assim, nossa, melhor coisa foi que Ah, você sim. ter feito isso, você ter... Porque assim, as pessoas, elas, na nossa sociedade atual, a maioria das pessoas, né, que assim, não tô nem falando sobre vida com Deus, tô falando sobre, elas pensam assim, ah, não, eu vou indo e vou Vamos vendo. vendo, né? Isso. Eu tenho a mesma ótica que a sua, que eu acho que é o melhor a gente ter certeza de Deus, né? Sim, Que sim. a certeza de Deus é o melhor caminho sempre. É. Porque penso que às vezes as pessoas falam, ah, não, mas eu coloquei minha vida profissional nas mãos de Deus, Ele vai me direcionar. Eu coloquei minha vida familiar nas mãos de Deus, Ele vai. E aí eu falo, mas essa vida sentimental, ela não pode estar nas mãos de Deus também. Essa parte não, essa parte aqui é só sob responsabilidade minha, não é de Deus também. Então, assim, claro que tem a nossa parte, mas Sim, você entende? Não é ele, então, que vai ser o guia também sobre isso? sim. Então, você acha que isso tudo tudo que você passou, hoje em dia você olha, você consegue ver assim, eu fui curada, a mão de Deus Ah, esteve sim. presente. Sim. Eu tenho certeza disso, Amanda. O Senhor me preservou em todos os momentos, até aqueles que eu achava ali que, né, igual você tá Aham. falando, essa parte aqui, Aham. não, essa parte aqui, eu falo que a gente não pode repartir a vida da gente em departamentos, né? É uma Sim, vida completa entrega para Ele. isso. Só que precisa da entrega, né? Ele Uhum. não toma, ele espera você entregar. Aham. Então foi realmente uma decisão muito forte, assim, valeu a Sim, pena esperar, né? sim. Valeu a pena esperar, valeu a pena renunciar, né? E Aham. foi tão pequeno assim, porque às vezes Deus está esperando só a gente realmente entregar para as coisas fluírem, né? Sim. E eu sou testemunha disso. Uhum. O período de tempo foi muito pequeno, Aham. né? Da entrega para realmente as coisas Sim, acontecerem como tinha que acontecer. sim. Um mês, vamos É dizer um muito mês aí, rápido, para me conhecer a pessoa que eu ficaria com ela pro resto da minha vida. muito rápido. Então, Deus estava esperando simplesmente eu entregar, né? Sim. Eu era amiga dele, eu conversava com ele, eu tinha intimidade, mas aquela parte ali, igual você está falando, era uma parte preservada que eu. Mas eu acho que é onde que é, mexe muito com as pessoas, né? Uhum. Porque você tem que tirar o controle de algo que está dentro de você. Uhum. Até a sua profissão, né? Em várias outras partes, é algo que está fora, né? Uhum. Agora, algo de dentro, Deus É precisa ter liberdade para transformar, né? verdade. Eu Para penso fluir. que várias vezes, né, as pessoas falam pra mim assim, né? Eu tenho 35, né? Espero no Senhor. E aí as pessoas falam assim pra mim, né? A gente espera, conhece as pessoas, coloca nas mãos de Sim, Deus. E muitas vezes eu ouvi de Deus não, né? E aí você, às vezes, muitas vezes você sempre usa, você fala, como assim não? Meu Deus, Senhor! Meu Deus, Senhor! Que isso? por favor. E um dia o Espírito Santo me disse algo que me marcou muito. Eu tava até numa conversa, quando eu falei aquilo, eu pensei, nossa, nem, nunca tinha pensado isso, tenho certeza que isso vem de Deus. Que aí uma amiga minha me falou assim, como assim? Não de novo? E aí eu olhei pra ela e falei assim, porque é só um sim. Então vão ter mais não, nãos do que sim. É, Aí eu, fez todo sentido, Deus. É sim, isso! mas realmente é isso que eu ia falar, porque eu sempre costumo usar essa frase: Deus vê depois da curva, né? Aham, Então a gente vê um quebra-cabeça desmontado, ele vê ele todo montado. montado. A pessoa, para ela estar dentro da sua vida, ela tem que entrar dentro do propósito, né? Uhum, E eu consigo ver isso com muita clareza. Se não sim. fosse Joel, ele seria quem? Aham, Né? Para tudo que aconteceu na minha vida pós o casamento, né? Até mesmo a questão dos milagres que eu tive na minha vida, sim. dos livramentos, enfim.
não vejo outros no seu Joelho. Então, é Sim. isso que você está falando, é um sim e Um vários sim, não. vários não. Porque Deus é depois da curva, né? O Sim. Senhor sabe quem iria suportar o processo junto com você. E tem a ver com o seu propósito também, Sim, né? sim. Alguém que vai caminhar junto, né? Ah, Mas um dia sim. eu tava vendo uma pessoa tava me falando sobre o jugo desigual, e isso tem a ver não só a pessoa ser cristã, não, mas tem a ver sobre o caminho que os dois Sim, traçam, né? sim. Olhar no mesmo. Justamente. Você tava falando que vocês eram casados para sempre, né? Sim, muito bom. É, e vocês estudam isso também, não é? Sobre ser uma coisa só, né? Uma linguagem só. Ah, é. A aliança, né? Ela começa lá com Deus antes de você ter uma aliança com alguém, né? E essa visão precisa ser muito linear, Uhum, né? Para você conseguir fluir junto, sim. né? Tem que estar olhando todo o momento para o mesmo lado. É, porque senão, né? Porque aí as pessoas pensam, né? A casa, a palavra de Deus fala que a casa dividida não Não prospera, subsiste. não Verdade. subsiste. Então, assim, ela é dividida e não tem a ver só com. Às vezes a pessoa fala, é cristão e tal. Gente, não tem a ver só com isso. Tem todo o outro o universo. É um monte de coisas. Por isso que eu penso, sempre digo assim, né? Quantas vezes você se arrumou pra uma festa? Vamos lá, uma perguntinha pra você. Você fala assim, é hoje que isso, que eu vou encontrar alguém, é hoje. E quantas vezes não foi? É, Porque eu acredito que esse encontro, ele é divino. Porque a Bíblia fala que quando o homem encontra uma esposa, encontra uma mulher, né, ele encontrou algo realmente, a bênção do Senhor. é, E aí, você acha a bênção do Senhor em qualquer lugar ou é o Senhor que te abençoa? é. Então, tem muito a Bem ver com isso. o processo de quando a gente. Tô falando de fato, alguém que você realmente quer alguém. Tem muito a ver com o processo de você estar decidida no Senhor e orar a Ele. Como você fez? Orar até sobre isso. É. Orar e entregar, orar e confiar. Eu penso que isso é uma parte muito importante da nossa vida. Porque é através disso também que você vai decidir todo o resto. Uma vez eu tive um sonho que eu sonhava que várias coisas aconteceram e acontecia isso também, de encontrar a pessoa que Deus tinha pra mim. E aí eu olhava pra moça que tava orando pra mim e eu falava assim pra ela: E aí, agora eu vou morrer? Porque, tipo, muita coisa tinha acontecido. Ela assim: Não, agora tudo vai começar. Nunca esqueci esse sonho, porque eu penso que tem a ver com o propósito da vida. Sim, Como sim. você. Quantos estados, quantos lugares vocês já foram agora juntos pra. Ah, sim, Não com é? certeza. Com certeza. Eu lembro que ontem até foi a entrega do certificado, foi até muito engraçado. Porque foi a palavra que o Senhor deu para o pastor no meu casamento, que foi Amós 3:3. Ah, foi? Andarão dois juntos, né? Aham. Então, essa palavra, ela foi no início do meu casamento e Sim. agora está, né, muito presente depois desse curso do Casados para Sempre. Eu até indico, tá, gente? Ó, quem não sabe, Por favor, não é. tem tempo, viu? Pode ser casado muito tempo, pode ser casado pouco tempo. Se for pouco tempo, melhor ainda, que já Aham. começa já acertando em tudo. É, e a palavra é andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo, né? Isso, isso. Então, assim, né, 17 anos de casado. Parece que ela tá Precisa. contando uma história que foi ontem, né, gente? Não, muito chão, muitas águas aí. E realmente precisa estar os dois juntos, né? Sim. Hoje eu fico olhando assim para trás, falo, gente, como que é engraçado a forma que Deus age, né? O Joéder sempre foi muito companheiro, assim, Uhum. muito, muito amigo, assim. Eu falo com ele direto, falo, olha, tenha paciência de me ouvir, que você é meu melhor amigo, você é meu companheiro, você é meu marido, então tenha paciência aí. E assim, realmente a pessoa precisa estar ali andando junto, com o olhar na mesma direção. Hoje em dia eu fico olhando para trás e falo, gente, não ia dar certo com o outro, não. Esse aí não tinha a mesma visão pro mesmo lado, não. É, Então, assim, a gente consegue ver com muita clareza, sabe? Que o sim, esperar vale a pena, sim. sim, A entrega, né? A entrega do coração faz parte do faz. processo de quem tá solteiro aí, gente. Para o É. Senhor. Às vezes nesse percurso, né? Eu tô um tempinho mais. Muita coisa do Senhor vai tratando, né? É, Mas esse ano Deus falou muito comigo sobre ano. Então você tá falando aqui, eu tô assim, Deus. é verdade. Então, assim, essa entrega verdadeira
Eu digo pra Deus que tem momentos na nossa vida, na vida cristã, já faz 22 anos que eu conheci Jesus, que são marcos, assim. É, Você fala, nossa, parece que eu tô conhecendo Jesus de verdade agora? é, Como é, assim? é uma loucura a vida com Jesus, né? E aí eu falei pra Jesus esses dias, eu falei, Deus, tô, tô me sentindo como se eu estivesse conhecendo o Senhor de verdade. Depois que eu fiz essa entrega sobre, de verdade sobre isso, foi algo, você por muitas frustrações mesmo esperando, que você cria expectativas. Sim, E aí você vai vendo que, poxa, aquelas expectativas se frustraram. Aí se frustraram de novo, os nãos, né? Mas a gente tem que estar com muito coração guardado no Senhor, sim. porque vários nãos, e a Bíblia fala que a esperança que se retarda deixa o coração doente. Então eu comecei a orar, falei, não deixe meu coração ficar doente, Deus, guarda meu coração. E eu comecei, e quando eu entreguei de verdade, quando Deus falou comigo sobre Ana, e eu entreguei de verdade, eu percebi conhecendo a Deus de uma forma como eu nunca tinha conhecido. E eu falei pra Deus, Deus, eu sou cristã há tanto tempo, e eu me sinto que eu tô conhecendo o Senhor sem olhar pra sua mão, quem o Senhor é. É isso. E eu falei, meu Deus, Senhor, que loucura! E eu já sou cristã há mais um tempo. É, eu falo que a gente, no início, quando a gente converte, é como realmente nós, cada um de nós somos uma noiva, né? Aham, É aquela empolgação, é aham, aquele entusiasmo com o noivo. Existe muito entusiasmo, né? Aquela paixão de primeiro sim, momento. Isso é a gente com Jesus, né? À medida que vai passando o relacionamento com ele, você vai amadurecendo, você passa a amá-lo mesmo, assim, isso. com um amor Decisivo, né? decisivo. E aí você conhece realmente né? Como um casamento, né? Aham, É, você casa com Jesus e realmente começa a conhecê-lo mesmo em plenitude, assim, em todas as áreas, aham, sem olhar somente para as mãos, né? aham, isso. Né? Então, assim, você vai conhecendo. Eu pensei, nossa, eu já vivi isso, mas assim, esse momento agora é um. É. Então, a entrega de Ana é fundamental. Talvez você esteja vendo esse programa, Dias Namorados. Então, assim, É, talvez seja a entrega de Ana que o Senhor esteja é requerendo. verdade, é De falar, verdade. olha, faz tua vontade, faz o teu jeito. Não vou transformar isso num ídolo, porque quem é meu guia é o Senhor e não os desejos do meu coração. É Hum. um processo, né? Porque a É, gente lida com a nossa alma sim, ali, é né? porque muitas vezes a gente quer fazer na força do nosso braço, né, Amanda? Do nosso jeitinho, Uhum. dando uma ajudinha para Deus. Ah, Aham. é esse aqui, às Eu vezes lá o Espírito desisti Santo de tá dar lá. ajuda esse ano. Não, não é. Isso. E você, não, Senhor, é só isso aqui para mudar. Isso. Mas às vezes só isso aqui para Isso. mudar, né? O Senhor vê lá na frente, É só aquilo isso. ali vai te paralisar, né? Isso. Não vai deixar o teu propósito fluir. Uhum. E isso o Senhor não abre mão, né? É verdade. Então é uma força é uma luta de braço, Sim. assim, que, né, todo solteiro tem como. Mas é isso que você falou. É deixar e deixar o Senhor mesmo guiar todas as coisas, inclusive nisso aí também. É, E deixar de dar um jeitinho. Foi isso que aconteceu esse ano. Foi quando eu entreguei de verdade e falei, eu tô desistindo. Porque ele tinha me dito isso. Só que todo tempo eu falava, ah, mas o que que tem em conversar? O que que tem eu ir ali? O que que tem é. você vai entender. Não é forçar uma barra, mas o que que Ah, tem eu facilitar o processo de conhecer, de chegar? E eu falei, eu entrego. Eu é. desisto, eu me frustrei demais, eu guardo no coração e eu vejo que Deus começou a me mudar. E é isso que eu tô vivendo, eu falo, isso é impagável. É. Obrigada, Deus. É, porque na realidade Deus quer nos resguardar como um pai, né? Você querendo ou não, você vai ser feliz. Essa é a Justamente. frase de Deus pra gente. Justamente. Porque assim, hoje em dia, claro, gente, que a gente tem que ter entendimento que eu, né, novinha, eu não tinha Jesus, eu não Sim, tinha esse entendimento, mas é, o quanto eu seria poupada, né? sim, De, de tanta coisa sim. se eu tivesse ficado me resguardando, né? Porque é isso que o Senhor tem para assim, para os jovens, né? Para os solteiros, se resguardar, Sim. esperar o momento, né? Isso aí é uma coisa muito importante que hoje em dia é muito difícil de acontecer. Uhum. As pessoas estão muito aceleradas, né? O fast food está aí, né? Ah, Então ninguém tem paciência de esperar nada e quer sair se experimentando, né? aham. Só que nessa experiência você se É um machuca pedaço do várias coração vezes. ali, é um pedaço do É, coração ali, é um pedaço do coração é, ali. E mesmo que quando você não tá. Isso é um fato mesmo. Quando você não tá
tendo esses relacionamentos, mas é o que eu fazia. Eu facilitava o processo. Sim. Eu nem tenho facilidade, graças a Deus, de comunicação, né? Não, Então, nem pouco. então eu pegava e falava assim, mas não tem... eu consigo chegar até aqui, pelo menos eu consigo me apresentar. Só que o Senhor sempre me disse que não era isso que era pra eu fazer. Era Ele que me apresentaria, era eu que... a mulher que é encontrada, é difícil entender isso. É. Não tô falando de não ser simpática, não tô falando nada disso. Sim, Só tô claro. falando de quanto mais eu deixo Deus fazer e eu confio que Ele tá fazendo, mais meu coração é poupado nele. Porque assim, não tô falando também de um mundo ilusório, não é isso. Sim. É você fazer aquilo que Deus te falou. Se Deus te falou, vai, vai. É. Mas pra mim não era essa a ordem. Era, confia em mim. Confia em mim. Você tem essa facilidade de comunicação, não é? Então agora você vai deixar que eu faça, não você. E aí eu falei, tá bom. Nossa, mas é um alívio, é um peso que, nossa, você fala, amém. Porque por mais que você não se envolva sentimentalmente, as suas expectativas são frustradas Sim. a cada vez que você vai e você volta e vê que não é, né? Isso. E ele Não falou, é? você não precisa fazer isso. Confia em mim. Aí eu decidi, e é tão melhor, você vive tão mais feliz. Nossa, é leve. Aham, é leve. Ó, a gente É tem mais leve. 2 perguntinhas, então mais 2 caixinhas. Bora lá. Eu tenho medo dessas perguntas. Essa é o espírito. Qual é o papel da fé na sua busca por Deus e como você mantém essa fé em tempos de incerteza e adversidade? Poxa vida. Pergunta complexa. Ai, gente, a fé é até difícil de explicar, né? A fé é que me fez viver, né? Todas as minhas experiências profundas com o Senhor. Todas elas. Uhum. É o que me fez viver, é o que me fez superar, é o que me trouxe até aqui. A fé, ela te leva cada vez mais um passo, né? Sim. Como em Ezequiel 47, cada vez um passo para os rios do Senhor é como um mergulho, né? Até Sim. você mergulhar completamente. Então, a fé é fundamental, assim, para mim. Foi a minha fé que me levou a conhecer o meu Deus, né? O Deus Aham. Pai, assim. O Deus que supre todas as coisas. Aham. Eu sempre falo isso. O Senhor é supridor de todas as coisas. Aham. Né? Embora os nossos dilemas dia a dia, Sim. mas sempre o Senhor pega o nosso olhar e fala, oi, eu tô aqui. Aham. Né? A fé te faz isso, te faz chegar até o Senhor. Amém. Mais um. Tan, 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 tan. tan. Você costuma dormir cedo? Ai, Ah! não, gente! Meu Deus do céu, eu sou uma morcega. Lá em casa é uma briga lá, o Joel fala, mulher, você tem que descansar. Eu sou geralmente a que não dorme. Entendi. E ele dorme mais cedo. Não, aí o Joel de qualquer hora, é a hora do sono. Eu sou a Gente, que ele não é um paz, dorme. ele é Paz na é uma vida. paz na vida. Ele é. Paz na vida. E eu sou a elétrica. Gente, eu vou deixar aqui embaixo as redes sociais da Lady, a minha. Você é sempre muito bem-vinda aqui no canal. A gente tá chegando ao fim do programa. Eu quero agradecer a sua participação aqui, quero agradecer que você aceitou vir contar um Amém. pouco da sua história. Quem passa, às vezes, algum relacionamento paternal, algum relacionamento abusivo por parte dos pais, abusivo emocionalmente falando, Sim. né? Pode entrar em contato com a Leite, porque ela é uma serva de Deus, ela vai falar com você, tenho certeza. Com Então, assim, certeza. aqui estão as redes sociais da Lady. Então, sinta-se muito à vontade de procurá-la. Obrigada pela sua Oh, por participação. nada. Deixar um recado. Pode falar. O Senhor sempre me falou isso e eu sempre é algo que eu falo. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Amém. Amém. Porque dele procede as fontes da vida. É isso. Então, muito obrigada pela sua participação aqui. Toda quarta-feira, às 20 horas, nós estamos aqui no programa. Você é sempre muito bem-vindo. Lembra de você, os 3 Cs, comentar, curtir e compartilhar, porque essa informação pode ser muito útil para alguém que você conheça. Lembrou de alguém?
Já clica aí, já compartilha, porque é muito, muito importante essa troca de informações, não só para o canal crescer, mas para que, às vezes, um conteúdo de algo que você sentiu pode realmente edificar a vida de outra pessoa e transformar a vida dela, porque ela escutou algo que ela não tinha pensado, não tinha projetado na mente dela, novos caminhos se abriram. Então, e tem mais um ser que está sempre presente, que é Cristo. É isso aí. Então, seja muito sempre bem-vindo aqui no canal. E é isso, até quarta-feira, às 20 horas. Tchau, tchau. Tchau.